Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bem-vindos, família da fé. Bom, nós estamos em uma série de estudo onde estamos discutindo a questão de Hebreus no que tange a parúzia, né? Ou seja, as questões escatológicas da vinda de Jesus. E temos visto que o livro de Hebreus, como o livro de Atos, não traz muitas informações sobre a escatologia, mas tanto Atos como Hebreus está cheio da segunda vinda de Jesus. E nós estamos destacando isso, né? Nós temos visto que os destinatários desta carta eram os judeus convertidos ao cristianismo, ou então o próprio povo de Israel, sem ser religioso, já se convertia automaticamente ao cristianismo, e por isso eles eram perseguidos. Falamos também que essa carta não há uma unanimidade em relação aos seus escritos, mas nós, pelo menos eu, creio que pelo compêndio dessa carta é o apóstolo Paulo que escreveu, sim, essa carta. Então nós fizemos até agora dois vídeos ou duas partes desse estudo. Eu queria te convidar aí, se você não assistiu nem a primeira nem a segunda parte, para que você se intere do que nós vamos falar nessa terceira parte. Vamos para a cereja do bolo? Vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus irmãos, o escritor dessa carta, que é Paulo, né? Na segunda comparação, vocês lembram que nós fizemos uma segunda comparação lá na primeira parte, né? Quem não viu essa primeira parte, corre lá e veja para que você possa entender o que nós estamos falando. Quando Paulo, né, escritor de Hebreus, diz que Jesus também é superior a Moisés, porque foi isso que eu disse na segunda comparação, nesta comparação há também uma referência ao povo de Israel. A geração que vagou 40 anos no deserto, quando Deus tirou o povo do Egito e ali começou o processo de purificação de 40 anos, que é chamado um tempo de transição, em que o povo estava saindo de uma época em que Deus não se manifestava e Deus entregaria ali uma lei para que o povo voltasse à comunhão com ele mesmo, sendo que isso eles passaram, e para entrar também na terra. Que terra, André? No planeta Terra? Não, irmãos, na terra prometida. Então quando a Bíblia trata de terra, 90% dela é referência a Jerusalém, a terra prometida. Então eles vagaram 40 anos ali no deserto, e por sua desobediência, né, eles não entraram no descanso do Senhor, na terra prometida aos pais. Dizer que Josué e Caleb foram os únicos que entraram realmente daquela geração que saiu. Tá claro que os filhos daquela geração entraram, mas aquela geração perversa pereceu no deserto. Então eles não entraram no descanso, porque era a terra onde eles estavam, que Deus tinha prometido a eles, né, que tudo seria diferente. Né? Mas aí a gente vê essa história totalmente ali, porque a lei de Moisés era uma lei bastante pesada, né? De regras, de sacrifícios. Então era muito difícil, e vou dizer a vocês, impossível do homem cumprir, tanto que ninguém conseguiu cumprir na sua totalidade, a não ser Cristo, né? Então essa comparação que esse autor, Paulo, fez para que os destinatários da carta de Hebreus era para que eles não se afastassem de Deus, que agora aponta para Jesus, para não se afastarem de Jesus, para finalmente entrarem no descanso. Antes, os olhos fitos eram em Moisés, e hoje os olhos fitos, no caso lá, né, era Jesus. Vamos ver onde está dizendo, para a gente começar aqui nosso passeio bíblico. Hebreus capítulo 4, versículo 11, diz o texto: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Aí eu já falei para vocês qual é o exemplo citado ali em relação ao povo que pereceu no deserto, tá bom? E mais uma vez, né, o recorte somente desse texto aí, apresentado hoje pelo cristianismo tradicional, traz condenação, né? Eles falam assim, vocês têm que se esforçar. E se esforçar é o quê? Aí é obra na igreja, né? Se esforçar no seu dízimo, principalmente no que tange isso aí, se esforçar para
para participar das festividades, para trazer gente para conhecer a sua igreja e aceitar Jesus. Então tudo isso aí é o esforço que o sistema religioso faz para entrar nesse descanso, totalmente descontextualizado, né? Ainda fala assim, se desobedecermos, desobedecer a quem? Aí entra pastor, né, a regrinha da igreja, os livros, as atas, enfim. E vemos aqui Paulo insistindo com seus leitores que eles devem perseverar para que possam entrar no descanso de Deus, usando como tipo dessa promessa a chegada do povo de Israel na terra prometida, e advertindo-os a não jogar fora esta bênção final, como seus antepassados fizeram ao desobedecer. Agora sim, irmãos, como também Jesus fez, né? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Como Jesus também fez, o que Jesus fez, André? Ele prenunciou, né? Ele anunciou, ele mostrou que as realidades celestiais, né? Quando ele fala exemplo, quando Jesus dá exemplo, né, das coisas celestiais, ele diz que as coisas que são terrenas, né, elas são de menos valores do que as coisas espirituais. E está registrado isso aí principalmente no livro de João. No livro de João vocês vão encontrar muito isso aí, né? Quando Jesus adverte que a adoração, por exemplo, não seria ligado a um monte ou a uma construção, né? Como ele fala lá no capítulo 4. Quando Jesus fala que a cura de pecado, né? Que a cura do pecado não seria mais representada pela cura física, como lá em João capítulo 5, porque antes tinha um pensamento que as pessoas que estavam doentes eram pessoas que haviam pecado, ou então a geração posterior daquela pessoa. Era como se fosse uma maldição. Então Jesus vem apontando que isso não, derrubando tudo isso, né? Jesus fala que o alimento espiritual é mais importante que as coisas tangíveis, não é verdade? Quando o povo seguia Jesus, Jesus fez o milagre. Quando o povo foi atrás de Jesus, não foi pelo que Jesus representava, e sim pelo alimento que eles receberam ali, entendeu? Como lá no capítulo 6 de João, né? Estou falando dessa passagem. Ele fala que a bebida espiritual sobre o que é terrenal é muito maior, né? Como ele diz lá no capítulo 7. Ou seja, Jesus apontava para o seu reino, que é espiritual. E o autor desta epístola aos Hebreus constantemente aponta para as verdades espirituais da obra de Cristo, usando tipos da antiga aliança, né? Quando ele fala de Moisés e a entrega da lei, os sacerdotes, quando ele fala do rito expiatório levítico, né? Que apontava ali para a perdão dos pecados. Então, abençoados, estando todas essas ações concluídas, uma vez que o novo pacto e a expiação do pecado de forma perfeita já foi feita por Jesus em sua primeira vinda, por isso que falamos que quando Jesus já veio, ele veio estabelecendo o seu reino, que é superior ao de Moisés. E compreender esse período, atenção no que foi escrita essa carta, é elementar para nós. O tempo, irmãos, que eles estavam passando era um tempo de transição, em que o reino celestial estava se tornando mais evidente do que o reino da Torá, o reino de Moisés, o reino da lei, enfim, o que vocês quiserem falar a respeito da era presente. Então estava vindo a era do porvir. Então Hebreus está marcando ali para aqueles irmãos que tinham se convertido a Jesus, para falar que aquilo que eles tinham feito era considerado maior do que a lei. Entendeu? Mas o tipo da entrada na terra prometida, né, na terra, embora presente também a uma realidade espiritual, isso é para eles ainda no futuro, né? Eles não tinham ainda entrado de fato no reino. Aqui, meus irmãos, nessa fase onde essa carta foi escrita, que foi antes do ano 70, tá? Aqui o reino de Deus ainda não estava plenamente estabelecido ainda no mundo. Por isso que aqui nós encontramos vários rudimentos, né? E nós não podemos trazer os rudimentos, por exemplo, que existia, que Paulo aborda nesse texto, para os dias de hoje, porque hoje já está estabelecido o reino espiritual de Jesus. Hoje nós não estamos mais para entrar no descanso, nós já entramos. Ah, André, mas eu vivo a vida assim. Ah, André, mas eu vivo a vida assada. Mas essas questões, abençoadas, são espirituais, porque as coisas desta vida continuarão. E se você for notar hoje, viver neste mundo,
é bem melhor do que quem, por exemplo, antigamente tinha que pegar uma carroça para ir para os Estados Unidos, né? Que antigamente se viajava de carroça, de barco. Barco ainda era, não era nem vapor, era barco a manivela. Então é por isso que Paulo, por exemplo, introduz este esclarecimento aqui, olha. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, diz o texto: E como está ordenado aos homens morrerem uma vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aqueles que o esperam. Então, o pecado, irmãos, nessa fase, né, já não era levado em consideração para a segunda vinda de Jesus. Essa passagem, inclusive, queridos, ela é usada muito fora do contexto, né? Mais uma vez, o que eles fazem? Eles pegam isso aí e fazem um recorte em cima de passagem. Aqui os futuristas afirmam que o juízo acontecerá depois da morte, ainda acontecerá depois da morte. Eles pregam que o juízo final ainda acontecerá. Porém, isso foi estabelecido para aqueles dias. Assim como depois da morte há julgamento naqueles dias, depois do sacrifício de Cristo, depois de provar a morte, como diz no capítulo 2, vamos ler capítulo 2, versículo 9 de Hebreus, para a gente ter um entendimento melhor. Tá aí, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Diz o texto: Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, né? Por quê? Porque em sua vida Jesus foi menor. E que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus. Jesus experimentou a morte por todos. Então, essa morte aí é a segunda morte, meus irmãos. E ele matou a morte justamente em sua morte. Por isso que lá no versículo que eu li, no versículo anterior, diz que na segunda vez que ele iria aparecer, não tinha relação à questão do pecado. Tá entendendo? Para salvar aqueles que estavam nele. Tá entendendo? Depois disto, ele viria cumprir as promessas anunciadas como pendentes nesta carta. E o que significa isto, André? Vou voltar comigo aqui, peraí. O que significa isto, irmãos? É fácil, é simples. Significa que quando ele aparecer uma segunda vez, para aqueles que esperam por ele naqueles dias, né, não será para lidar com o pecado mais uma vez. Por quê? Porque o pecado foi decisivamente apagado em sua primeira aparição, quando ele ressuscitou. Todas as bênçãos que ele conquistou para o seu povo, na sua primeira aparição, serão deles para desfrutar em perpétua ou eterna plenitude em sua segunda vinda. Estava válido, queridos. O sangue de Jesus estava valendo. Portanto, que eles não... Aí a ideia de Hebreus ao escrever isso aí era para que eles não se desfalecessem. Não eram para eles ficar fracos, mas para o quê? Perseverarem na paciência e na fé. Essa era a mensagem que Paulo tinha em mente quando escreve essa carta. E isso, meus irmãos, não pode ser trazido para os dias de hoje, porque não faria sentido. Agora, para aqueles judeus, que nós estamos tratando de judeus convertidos a Jesus, fazia todo sentido. Então, a atitude de expectativa gerada por todas as cartas dos discípulos de Jesus de Nazaré era para que o povo mantivesse o quê? A pegada ali da fé, firme na promessa. Está entendendo, abençoado? Eles aguardavam com esperança e confiança o cumprimento da promessa de sua vinda. Supor que eles esperavam um momento que não ocorreu naqueles dias é imputar a eles e seus professores ou seus discípulos uma quantidade incompatível de ignorância e erro com relação às suas crenças sobre qualquer outro assunto. Principalmente, imagina se isso aqui, essa carta é para os dias de hoje, como é que hoje nós faríamos essa aplicação em comparação da lei de Moisés, se nós não passamos por isto? Como é que eu falaria do sacerdócio levítico, que era o único que retirava os pecados no dia da expiação, para hoje nós aqui gentios em 2023? Não tem nenhum sentido, uma carta que não tem nenhum sentido, e não só ela não, é todo o compêndio do Novo Testamento. Vocês estão percebendo, meus irmãos,
como retirar daqueles dias a vinda do Senhor, é desrespeitar a todos que aguardavam a vinda para aqueles dias. Eles estavam certos em aguardar a vinda para aqueles dias. Nós não, porque nós estaríamos totalmente contrários aos escritos bíblicos. A futura promessa de descanso, assim como outras comparações sobre aspectos da aliança, da lei, corresponde o quê? A um lugar celestial, como indica Hebreus capítulo 10, versículo 34. Vamos ler. Se liga aí, abençoado. Diz o texto: sofreram com os que foram presos. Olha aí a situação que o povo estava atravessando. E aceitaram com alegria. Eles eram presos, mas eles aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Ué, eles ficaram felizes? Sim, porque eles sabiam que lhes esperavam coisas melhores e duradouras no céu. Como eu posso tirar isto, meus irmãos, daqueles dias? Aqueles irmãos estavam vivendo essa expectativa real, queridos. Tudo estava acontecendo como Jesus predisse. Veja agora em Hebreus capítulo 13, versículo 14, para que a gente venha fixar isso, para a gente entender. Está lá, ó. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade do porvir. Assim se encontravam aqueles irmãos. Assim esta carta encoraja seus leitores a olharem constantemente para o céu, principalmente para as coisas já realizadas, né? Irmãos, e aqui eles não ficavam olhando para o céu para ver Jesus vindo nas nuvens. Isso aqui era um assunto que eles dominavam bem, porque eles estavam tratando de quê? Dos judeus convertidos ao cristianismo, irmãos. E cristianismo não era uma comunidade gentílica. Pelo teor e o conteúdo dessa carta, não era. E eles entendiam do que era vir nas nuvens. Eles sabiam que a expressão vir nas nuvens é uma figura de linguagem, diferentemente do que ensina hoje o futurismo dentro do cristianismo acerca das questões escatológicas. Fica um monte de gente dizendo aí, ele não veio nas nuvens. Isso em 70 depois de Cristo ninguém viu ele nas nuvens. Onde está na Bíblia dizendo que todo mundo viu ele? Está entendendo, abençoado? Por quê? Porque é uma ignorância. O que leva essas doutrinas antibíblicas, anti-escatologia bíblica, leva as pessoas a viverem uma mentira e achar que estão falando, estão dizendo, estão pregando a verdade. Mas aqui, irmãos, o encorajamento era esperar que as coisas celestiais venham como um incentivo para suportar aquela perseguição. E isto foi avisado por Jesus, dizendo que haveria perseguições. E o autor de Hebreus está confirmando isto. E quando isso ocorresse, o que era para eles fazerem? Quando houvesse a perseguição, o que era para eles fazerem? Rasgar a carta dos Hebreus? Como muitos cristãos hoje fazem, viu? Tem crente, né, abençoado, que não recebeu ali uma benção, deu certinho os dízimos lá os 12 meses do ano e não aconteceu, jejuou, né? A jovem que orou pro namorado voltar, a esposa que orou pro marido voltar, aí não recebeu a benção, o que fazem? Rasgam a Bíblia, né? Acabou a esperança. Por quê? Uma esperança baseada em um ato falho de uma doutrina descontextualizada da Bíblia. Eles não fizeram isso. Muito pelo contrário, aqui a ordem era outra. Quando suas posses fossem tiradas, porque acontecia isso, eles perdiam as posses. Quando fosse tirado isso deles, quando fosse confiscado, eles perceberam que tinham posses melhores e mais permanentes. Aonde? No céu. De que vale perder um terreno se eu tenho um terreno no céu? Essa era a expectativa deles. Porque antigamente lá entre eles, que estava acontecendo, quando um membro da comunidade judaica se converte ou se convertia ao cristianismo, começa naquele momento um conflito com sua família. Começa um conflito em sua casa, com os amigos. Acabou tudo para eles. Isso parece um pouco com nós, né, Bernardo? Não é verdade? Isso acontece até os dias de hoje, quando nós abandonamos aí o cristianismo judaico, né? Hoje é o contrário, é o cristianismo judaico, né? Acontece conosco, às vezes nós somos afrontados, né?
Mas veja aí o que acontecia naqueles dias. O hebreu ou o judeu que se tornava cristão enfrentava alienação, especialmente quando recebe o sacramento do batismo. Quando eles se batizavam ali, aquele batismo de João Batista naquela vez, e isso lembrando que durou até o ano 70, tá bom, queridos? Quando eles se batizavam, porque era necessário o batismo de confirmação, aí que eles eram expulsos mesmo. Porque isso era uma prova muito grande, né, para eles. Porque o batismo era a renúncia à lei. Esse era o batismo de João Batista, de arrependimento. Por isso que a tentação de renunciar a Cristo e retornar ao aprisco do judaísmo daquela época era real. Pois estar novamente cercado de parentes e amigos significa o fim da perseguição e das dificuldades. Então eles sofriam essas tentações de voltar ao judaísmo. Essa era a sensação que eles sentiam naqueles dias. Agora traz para os dias de hoje. Não tem sentido nenhum, meu irmão. Aí você fala assim, André, isso significa o quê? Que podemos jogar Hebreus no lixo? Porque não serve para nós? Não, abençoado, claro que não. Nós não podemos fazer isto. E eu em nenhum momento falei isso. Eu não estou descartando esse livro. Muito pelo contrário, eu estou glorificando. Eu estou contextualizando sobre o que estava por vir naqueles dias, a segunda vinda de Jesus. Eu digo que trazer esta ideia de uma vinda de Jesus para hoje é que devemos descartar. Agora, nós podemos conjecturar coisas importantes sobre o livro de Hebreus. Essa epístola é uma carta, se vocês forem ler, de quê? De encorajamento, de admoestação. E continua sendo para todos nós nos dias de hoje, meus irmãos. Porque hoje a nossa renúncia é ao sistema religioso. Depois disso nós sofremos perseguições. Claro, irmãos, que não se comparam àqueles dias. Mas nós sofremos hoje. Sim ou não? Nós temos hoje muita gente aí que é abandonado pela família. Tem irmãos lá que falam, irmão, está passando um processo. Que a esposa não entendeu e se afastou do marido. Filhos deixando de falar com seus pais. Que é isso? Não é perseguição? Claro que é. E o que temos que fazer hoje? Voltar ao sistema religioso, porque lá nós estamos todos juntos novamente. Tínhamos nossos amigos, familiares. Eles estão todos lá, felizes. Estão felizes, mas o pescoço está torto, de tanto olhar para o céu, esperando Jesus voltar. Estão felizes, estão lá. Mas não devemos fazer isto. Não devemos satisfazer aos desejos humanos, porque os prazeres celestiais que essa palavra nos traz é muito maior do que qualquer outra coisa. Irmãos, que ninguém hoje em graça volte atrás e renuncie a Cristo. Irmãos, afastar-se deste entendimento, preste atenção no que eu vou falar, vai te levar de volta à condenação e destruição. Porque a condenação e destruição vem dessas doutrinas do cristianismo tradicional. Imagina você não tendo paz com Deus. Porque a tua carne vai continuar aprontando com você, como apronta. Aí numa dessas aí, numa dessas quedas provenientes desses erros, bate o desespero. É ou não é? Tem gente que até sente que Deus não perdoa mais, já viram? Quantos que já sentiram isso aí? Depois de tanto pedir perdão a Deus pelos mesmos erros, né? Eu, por exemplo, achava que Deus não me perdoava mais. Sim ou não? Claro que é. E o pior, Deus dá vida com você, o diabo que tem forças iguais a Deus te empurrando para o inferno, os demônios atormentando sua ideia, você gastou mais do que você recebe, está todo endividado, não tem nem dinheiro para pagar o dízimo, vai escutar aquela mensagem de Malaquias do devorador. Aí a pessoa não vai aguentar, meu irmão. Vai procurar a morte, que é melhor que a vida. Sim ou não? Isso é o quê? Salvação? Claro que não. Isso é condenação. Isso é destruição. Então, meu irmão, não vai não. Não vai não. Ainda que você saiba que lá está a sua família, mas você pede a Deus estratégia para trazer a sua família para cá. Não você pular para lá. Diga não aos prazeres carnais que sua volta à antiga igreja vai te proporcionar. Sim ou não? Não vai te dar prazer? Se sentar de novo do lado da sua esposa, seu marido? Claro que vai.
Mas prefira os prazeres celestiais. Porque isto que falamos e ensinamos, irmãos, nos dá prazeres que um homem comum não tem acesso, meu irmão. Sim ou não? Isso é o quê? Prenúncio do que te espera depois da transformação. Anúncio do que acontecerá na sua vida depois da morte. É este o prazer que você sente hoje ao ouvir uma palavra limpa, ao ouvir uma palavra clara, ao ouvir uma palavra honesta sobre a tua vida do porvir? Irmãos, e não há prazer neste mundo mais prazeroso do que o espiritual. Meu irmão, eu sei que é difícil o que você passa hoje, mas os verdadeiros moradores do reino de Deus pode cair, irmão. Pode. Mas não permaneceremos caídos, porque temos a palavra a nosso favor, temos o Espírito a nosso favor, e Deus nos levantará e permaneceremos fiéis até o fim. E que não é o fim, meu irmão, é o começo. Você crê nisto? Se você crer, deixa um glória a Deus aí nos comentários. Deixa um glória a Deus aí no chat. É isso, meu irmão. Vocês estão entendendo como funciona uma conjectura da palavra para os dias de hoje? É assim que se faz. Quem disse que Hebreus não serve para nós? Claro que serve. Mas vamos voltar aqui e contextualizar com aqueles dias. Porque a ideia aqui é mostrar isso. Mostrar o descontexto em relação à vinda de Jesus para os dias de hoje. Achar que os escritos de Hebreus está escrito para você hoje. Agora, numa abordagem concreta, a esperança futura daqueles dias é anunciado em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Vamos ler? Hebreus capítulo 13, já lemos, né? Vamos repetir. Diz, pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade do porvir. Irmãos, eles aguardavam. Para eles era esperança. Para nós não. Ainda que estamos aguardando, já não é mais esperança. É realidade. Glória a Deus pela tua vida. Irmãos, e essa cidade do porvir é qual é? Jerusalém Celestial. Como descrito aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 22. Vamos ler? Hebreus 12, 22. Diz o texto: vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Irmãos, e essa cidade tem fundamento, tá? Hebreus 12, 10, vamos ler? Olha que tremendo, Hebreus 12, 10. Diz o texto: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Aí está falando em relação lá que eles foram criados debaixo do judaísmo. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Lá em Apocalipse também fala dessa cidade. Vamos ler um trecho muito lindo e maravilhoso. Apocalipse capítulo 1, capítulo 21, versículo 1 e 2. Vamos ler? Diz o texto: então vi um novo céu e uma nova terra. Nova terra aí é abençoada. É Jerusalém Celestial. O primeiro céu e a primeira terra, uma referência clara a Jerusalém da terra, que era a primeira terra. A nova terra é outra. Aí diz o quê? Que já não existiam. Por que não existiam? O templo veio abaixo. Ou o templo poderia vir abaixo, né? Poderia não, o templo veio abaixo. Mas pode ser que ali, naquela perspectiva, ainda não tinha vindo. E o mar? Que era separação. O que é o mar? Separação. Porque antigamente era só uma terra separada por um mar. E essa terra, que Deus considerava, era quem? Era Jerusalém, era Israel. O restante não contava. Então havia um mar que separava, já não separa mais. Também não existia mais esse mar. E via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Aí João descreve em sua visão o que ele viu. No verso 2 desse texto afirma o quê? O que estamos vendo lá em Hebreus.
a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Então, considerando esse contraste terreno, que a futura promessa celestial, só lembrando mais uma vez, tá, queridos, que isso aqui não se aplica a nós no sentido escatológico. Então, considerando esse contraste terreno, que a futura promessa celestial, ela é equivalente à entrada na terra terrena de Israel. Logo, é natural determinar que ela corresponde à cidade celestial, para a nova Jerusalém do céu, na companhia de anjos e os espíritos dos justos, descritos em Hebreus capítulo 12. Vamos ler essa maravilhosa passagem. Hebreus 12, 22 ao 23. Diz o texto: Vocês, porém, chegaram ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. A congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos do justo no céu, agora aperfeiçoados. Está entendendo, meu irmão? Mas Paulo fala aos que forem fiéis. Estes escapariam do juízo de Deus, da condenação. Esses teriam que perseverar na fé de sua conversão. Hebreus 10, 39, vamos ler? Capítulo 10, versículo 39, estamos chegando ao final. Diz: Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Pode-se concluir aí que sua última esperança estava na ressurreição para a bênção, que seria dada a partir da segunda vinda após sua morte. Então, naqueles dias era a partir, hoje já não é mais a partir, hoje estamos. Hebreus capítulo 9, versículo 27 ao 28, e diz: E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados. Por que não vai tratar mais nossos pecados? Porque foi retirado naqueles dias, ainda mais hoje. Mas para trazer salvação naqueles dias a todos o que aguardam com grande expectativa. Está aí, abençoado, a herança eterna no céu, a vida após a morte. Após o ano 70, meus irmãos, não mais haveria julgamento, porque o problema dessa ordem, que era a lei, foi resolvido. E essa vinda que aconteceria agora naqueles dias, não ia abalar a terra somente. Porque o primeiro pacto foi para a terra, abalou a terra. Agora, o segundo pacto, que entrou no ano 70, foi para o céu, meu irmão. Por isso que a segunda vinda de Cristo abalaria a terra, com a velha aliança saindo de cena, e céus. Por quê? Porque os céus representam a entrada do reino de Deus no mundo. Vamos ver essa passagem maravilhosa? Hebreus capítulo 12, versículo 26. Está aí. Quando Deus falou, naquela ocasião, Deus fala, tá? Sua voz fez a terra tremer naquela época lá. Lembra quando foi entregue lá? Diz que o monte tremia quando Moisés recebeu a lei. Mas agora ele promete. Quem promete? Deus. Mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. E aqui nós sabemos, irmão, nós que sabemos. Por que nós sabemos? Isso aconteceu no ano 70. Irmãos, isso aqui era a esperança daqueles que viveram esse período de transição. É por isso que arrancar isto deste contexto desfaz o brilho da palavra. Além de acrescentar para as pessoas que creem hoje no futurismo um fardo pesadíssimo de condenação e destruição. É isso. Destruição, meus irmãos. Não há outra palavra a colocar. Hoje, para nós, a diferença é essa. Que não precisamos esperar. Não precisamos fazer forças para entrar no repouso. Ainda se fosse naqueles dias, nós estávamos afastados dessa lei. Éramos gentios por natureza.
A não ser que algum irmão aí seja um israelita nato aí. Então essa é a diferença. Porém, hoje ainda não se manifestou nada. Mas você sabe. Você sabe ou não sabe? Você sabe. Você sabe que isso é real. Essa é a vida que nos aguarda no porvir. Essa é a vida que nos aguarda depois desta vida almática e natural. E totalmente prejudicial às coisas espirituais, porque só se levanta coisas contrárias. A luta, carne e espírito, é ou não é? Essa é a vida do porvir que eu apresento a vocês e que a Bíblia fala dela. E que hoje não é mais esperança, hoje é realidade. Mas só tem isso quem tem fé. E aí você precisa perseverar na fé. Mas na fé, não é aquela fé natural que você tem ao pegar um ônibus e saber que vai chegar no destino. É trabalhar 30 dias e você tem fé que teu patrão vai te pagar. Não, não é isso não. Isso é uma fé natural. A fé do Espírito é a fé que crê sem ver. Mas está escrito. A fé vem das Escrituras. A fé é aquilo que te segura. É aquilo que te garante. O que te garante? É o canal Graça Pura? É o André? Sai fora. O que te garante são as Escrituras. É onde está escrito, por que está escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito. Saber disto é vida ou morte. Sim ou não? Tem gente que não gosta que eu falo sim ou não. Bom, abençoados, então estamos chegando aí ao fim dessa pequena série, que foram 3 capítulos só, desse estudo tremendo desse livro de Hebreus. É claro que Hebreus traz muito mais assuntos, né, em seus capítulos e versículos do que apenas eu apresentei aqui. Mas agora você está apto a manejar Hebreus da maneira correta, com o pensamento adequado. Porque aqui nós tratamos dos textos mais complexos que falam da vinda de Jesus. E por aqui, o sistema religioso não terá mais como nos refutar quando falamos o que falamos. Ok, abençoado? Mediante a isto tudo, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.